Tá ligado isso aqui? Tá na tomada aí? Vê o que tá vendo aí. Uma hora, liga aí, que eu acho que eu desliguei agora. Pronto, deu certo. Vira pra cá, por favor. Ó, isso. Amém, irmãos? Capítulo 2 de Amós, só o verso 4 e o verso 5, irmãos. A minha oração a Deus é que Deus possa me fazer caminhar aqui em Amós de forma tranquila, que a gente possa tirar o que for necessário e proveitoso para o nosso tempo. Não é? Então, hoje vamos ficar só com o verso 4, 5. Domingo, se Deus quiser, nós vamos do 6 até o verso 16. A profecia de Amós é direcionada em especial para Israel, Reino do Norte. Por isso que ele gasta mais tinta aqui, né? Do verso 6 até o 16. Mas antes dele falar a Israel, ele falou, a partir do verso 3 do capítulo 1, para nações vizinhas, da qual também Judá, sendo o povo de Deus, também fazia parte dessa vizinhança de Israel. O povo de Deus se dividiu em dois grupos: Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá e a tribo de Benjamim, que depois ficou resumida na tribo de Judá. É interessante a forma como o profeta Amós coloca o seu discurso, não é? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, para colocar dessa maneira, começando pelos de fora e, hoje em especial, começando a adentrar aqueles que são o alvo da profecia de Amós. São o alvo, meus irmãos. Só lembrando os irmãos, o que nós vamos ler agora, verso 4, verso 5, é o que o profeta Amós disse no verso 2. Amós disse, no capítulo 1, verso 2 do capítulo 1, o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Está aqui. O Senhor está falando pela boca do profeta Amós, se fazendo ser ouvido pelo seu povo. E perceba que a leitura, tanto de Judá como a de Israel, vai ter a mesma fraseologia que todas as outras nações receberam. Então vamos ler o verso 4. Tem essa percepção. E ainda no verso 4, o Senhor vai dizer o motivo do castigo. Está no 4 também. Pelo menos 3 motivos, tá? A gente vai ver. Verso 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Deus Santo, maravilhoso, nós cantamos louvores que exaltam o teu nome e a tua obra. Nós lemos a tua palavra, onde ali o salmista suplicou pelo teu auxílio, pela tua justiça. Ó Deus, nessa noite mais uma vez, estamos falando desse atributo, a tua justiça. Fala aos nossos corações, Senhor.
Ajuda-nos a compreender as verdades desse texto, que de fato ela tem relação com todos nós nessa noite. Que o nosso coração não seja endurecido com essas verdades, mas seja edificado, seja amadurecido. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Quebranta os nossos corações, Senhor, nessa noite, mais uma vez. Que seja prazeroso, Deus, estar sempre na Tua presença, lendo a Tua palavra, cantando a Tua palavra. Nós cantamos, Senhor, que precisamos, de fato, entregar tudo por amor a Ti. Mas só faremos isso, Deus, se de fato considerarmos a Tua justiça e temermos a Ti muito mais do que aos homens. Em nome de Jesus, Senhor. Não nos deixa viver nesse mundo sem temer a Ti. Não nos deixa, Senhor, viver apavorado com as coisas deste mundo. Que possamos confiar em Ti, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me, Senhor, na exposição da Tua palavra. É que eu te peço e te rogo. Em nome de Jesus. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aí, meus irmãos? Com a divisão da semana passada. A soberania e juízo de Deus e as transgressões e castigo de Judá. É interessante, meus irmãos. Parece não. O que o profeta Amós está querendo mostrar aqui, para nós especificamente, é que Deus não é um Deus que faz vista grossa as transgressões, os pecados do seu povo. Você que está aqui hoje e se considera povo de Deus, Deus é um Deus que olha para os seus pecados. E tem pecado que quando ele parte de um coração que faz conscientemente isso, ou seja, deliberadamente, merece não o amor de Deus, não a misericórdia de Deus, mas a justiça de Deus. Se colocando na posição do povo de Deus aqui, certamente, eu até comentei isso, certamente, que eles ao ouvirem tudo que Amós falou direcionado a cada nação que fazia vizinhança a eles, como a Síria, os filisteus, Tiro, Edom, Amon, Moabe, eles deveriam dizer assim: é isso mesmo. Vão agir assim, da maneira que vocês estão agindo. Deus vai fazer justiça. O que era que todas essas nações que eu citei aqui tinham em comum nas suas transgressões? Todos eles, ou todas elas, eram desumanos. Eles eram perseguidores, escravizadores, cruéis, e todas essas atribuições eram direcionadas às pessoas. Pessoas valiam menos do que coisas. Todas essas nações fizeram o que foi preciso para adquirir poder e mais riqueza. O contexto de Amós é o contexto que todo mundo deseja viver. Lembra qual era o contexto deles aqui? De prosperidade, de segurança. Estava pacificado. Não havia guerra. E o povo comia e bebia do melhor. Do melhor. Todas as nações vivendo essa prosperidade, e parece que é isso. A Bíblia mostra isso, a história pós-cânon fechado sempre mostra isso, meus irmãos. Quando o mundo entra em uma prosperidade, a tendência dele é amar mais as coisas do que as pessoas. E quando isso acontece, não tem outro caminho, a não ser escravidão, a não ser perseguição, a não ser crueldade. Foi tudo isso que nós vimos. E o Senhor retribuiu na mesma medida. O Senhor foi cruel. O Senhor foi escravizador. O Senhor foi extremamente perverso para com todos eles.
todas as profecias que o Senhor profetizou sobre essas nações, todas se cumpriram. Em cada uma delas, todas se cumpriram. Fogo era a palavra que se repetia do juízo e do castigo de Deus sobre todas essas nações. Aquelas que escravizaram foram escravizadas. Aquelas que perseguiram foram perseguidas. Aquelas que foram cruéis receberam ataques cruéis. Esse é um Deus que normalmente, no nosso tempo, na nossa época, as pessoas não querem aceitar. Mas está aqui o texto. Quem estava aqui domingo passado percebeu o quanto o Senhor fez justiça na sua profecia. E como eu disse, tudo se cumpriu do que ele falou. Mas agora, o Senhor vai falar para o seu povo, diretamente para o seu povo. E no castigo do Senhor, a palavra fogo também aparece. Também aparece. Mas antes de falar do juízo de Deus, vamos falar da soberania dele. Se você olhar para o texto, assim diz o Senhor. Ou seja, a origem dessa mensagem, como eu disse, em todas as outras, veio da parte de Deus. Deus falou para um povo que não considerava o seu Deus. O Senhor falou com todos esses povos sem ter dado a eles uma lei, um mandamento, um estatuto, para que eles seguissem. Deus estava sendo injusto com eles? Não. Quando você lê Romanos, diz lá que Deus não vai ter ninguém por inocente. A revelação geral, através da criação dos feitos de Deus, depõe contra a humanidade. O ímpio, que não confessou Cristo como Senhor e Salvador, que agora nesse momento ele está pecando, ele está fazendo tudo aquilo que afronta a Deus. A gente não pode dizer assim, ele não tem culpa, porque ele não conhece Deus, ele não tem os estatutos, ele não tem os mandamentos de Deus. Mas ele tem a revelação geral. Ele se olhar no espelho e ver criação, como é que eu surgi no mundo? Ah, eu nasci da minha mãe, e aí, mas no começo de tudo, deve ter alguém. Quando ele acorda e olha e vê o sol nascendo, vê a chuva caindo, tudo isso aí revela a glória de Deus. Romanos vai dizer. Aí eles olham para essas coisas e não conseguem enxergar Deus. E essas coisas eles fazem os seus deuses. Mas nós vimos, Deus não tem por inocente. Isso mostra, meus irmãos, o quanto Deus é poderoso. Nós, como cristãos, olhar para um texto desse é para temer, se arrepender e dar graças a Deus por ter um Deus assim, tão grande e poderoso. É Deus dizendo para nós aqui hoje, é eu que controlo o mundo e as ações de todo mundo. E todo mundo vai prestar conta comigo. Mas lembre-se, haverá uma prestação de contas de uma vez por todas. Mas isso não quer dizer que Deus já não esteja prestando contas com muitas pessoas hoje, como fez aqui com eles. Todos eles, todas essas pessoas que foram relacionadas até aqui e vão começar a falar agora de Judá, todas elas receberam a justiça de Deus no seu tempo. E muitas delas, todas elas, melhor dizendo, estão aguardando o ato de justiça final do Senhor. E a origem da mensagem do Senhor, ele já dá o tom, como é que está a relação dele com o seu povo, que é a mesma relação que ele estava tendo com todos os outros povos. Qual? De minha paciência se esgotou. Minha paciência acabou. As pessoas usam muito o atributo de Deus de amor, como se o amor de Deus fosse inesgotável ao ponto do Senhor nunca perder a paciência. Está aqui um texto para dizer o contrário. O amor de Deus é infinito. Mas não existe o amor de Deus fora da sua justiça. E aí o texto diz, por 3 transgressões de Judá, como ele fez sempre. Dá nome, depois ele diz o motivo e depois ele dá a consequência.
Ele diz: por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. O Senhor já se apresenta, Ele é a origem da mensagem, Ele já diz como é que Ele está, a minha paciência acabou, e pode acreditar, eu não vou recolher minha mão, eu não vou suspender. E aí, aqui no caso está suspenderei. Em hipótese alguma, nem agora nem depois, eu não vou mudar de ideia do que eu tenho para fazer com vocês, meu povo. Nessa hora, os judeus, a tribo de Judá deve ter ficado tensa. Até então, essa perspectiva de Deus, essa frase de Deus, era direcionada aos seus vizinhos inimigos. Todos os vizinhos aqui, Moabe, Amon, Edom, os filisteus, a Síria, todos eles eram inimigos do povo de Deus. Aí agora eles escutam o Senhor falando da mesma maneira que falou com seus inimigos. Talvez eles esperassem, como é comum em outras profecias, sempre o Senhor levantar um profeta para dizer: o Senhor livrará vocês da mão dos inimigos, não temam, eu estou com vocês, eu estarei com vocês. Ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Estavam acostumados a ouvir isso, mas agora eles escutam isso, meus irmãos. Uma palavra que o Senhor direcionou ao mundo ímpio é a mesma palavra que o Senhor está direcionando para o seu povo. Que mais lá na frente ele vai dizer: o povo que eu escolhi. Onde é que está o amor de Deus aqui, meus irmãos? O amor de Deus está aqui na justiça dele. O amor de Deus está aqui quando ele vê problema, quando ele vê transgressão no seu povo e chama a atenção do seu povo para o arrependimento. O juízo de Deus, mesmo que seja com fogo aqui, é para restauração, não é para destruição. É aí onde o quadro muda, onde o caminho muda. O juízo de Deus para as nações ímpias é para a condenação, para a destruição, para mandar para o inferno. O juízo de Deus para o seu povo é para levar ao arrependimento, ao amadurecimento, para deixar de ser menino, para deixar de se deixar influenciar pelo mundo. O mundo aqui dessa época, como eu disse, o contexto era de prosperidade, de alegria, de bonança, de abundância. Aí o Senhor diz: a minha paciência também está esgotada para vocês. E não vai passar mais. Eu vou agir. Eu vou castigar vocês. Pais, você teve uma semana difícil? Não sei. Mas se chegar aqui num domingo e ouvir um negócio desse, é para o seu bem, para você avaliar a sua vida. Como é que Deus está olhando para você? Quais são as frases de Deus para você? Para eles era essa aqui: por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. É um Deus soberano que não está preocupado com o que eles vão pensar, não estava preocupado com o povo ímpio que o desconsiderava, vai estar preocupado com o povo que ele escolheu, que depende dele, que vive por causa dele. O Senhor chega e se apresenta para o mundo. E aí, meus irmãos, se liga. O mundo pode estar doidão. Pode estar parecendo que vai acabar mesmo. A moralidade, tudo. Deus está no controle de tudo isso. Deus não está de costas. Aí, meus irmãos, o Senhor começa a revelar agora. E é aqui que muda a perspectiva. Todas as nações, quando o Senhor começava a dizer: sabe por que a minha paciência acabou? Sabe por que eu vou castigar vocês? Porque vocês são desumanos. Vocês não respeitam o próximo.
não é agora isso que o Senhor vai lançar aos ouvidos deles. Olha o que é que o Senhor vai dizer aqui. Pelo menos 3 coisas. É o nosso ponto 2 aí, ó. As transgressões. Pelo menos 3. Vê se você consegue perceber aí, ó. Porque ele vai dizer agora o motivo da paciência dele ter se esgotado, de que ele, em hipótese alguma, nem adianta orar pedindo, Senhor, tem misericórdia. Não faz isso conosco. Não tem, eu vou fazer. Eu vou descer fogo sobre vocês, que é o último ponto, verso 5. Mas por que o Senhor vai fazer isso? Porque eles são desumanos? Porque eles foram cruéis? Porque eles foram desrespeitosos com o próximo? Olha o que o Senhor vai dizer aqui, irmãos. Porque rejeitaram a lei do Senhor. Rejeitaram a lei do Senhor. Só isso? Não. E não guardaram os seus estatutos. Só isso? Não. Os falsos deuses os enganaram. Deuses que os pais deles haviam seguido. Então preste atenção. As nações cometeram crimes. Escute bem isso aqui, ó. As nações cometeram crimes contra a humanidade, contra o semelhante. Foram cruéis, foram desumanos, foram perseguidores. Mas agora o Senhor está dizendo que o crime de Judá não foi contra a humanidade, mas foi contra o próprio Deus, meus irmãos. Você já parou para pensar que quando a gente afronta a vontade de Deus, nós estamos cometendo crime contra Ele? Meus irmãos, queira ter qualquer inimigo nesse mundo. O da Rússia, por exemplo. Queira ele como seu inimigo. Queira cometer crime contra ele. Mas não queira cometer crime contra Deus. Meus irmãos, que loucura desse povo, né? Cometeram um crime contra Deus. Qual foi o crime deles? Pelo menos 3. Rejeitaram, não guardaram, e em algumas versões vai estar escrito assim, ó. Pode ser que seja a sua. A minha fala de deuses, né? Talvez a sua esteja assim. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Talvez a sua versão seja essa. A minha versão, ela diz isso aqui. Os falsos deuses os enganaram. Deuses que os pais deles ou vocês andaram. Então, quais são as 3 transgressões aqui, da qual o Senhor diz que por causa delas o Senhor vai castigar? Então, pronto. A primeira delas está aí. Rejeitaram. Rejeitaram a lei do Senhor. A palavra rejeitar aí dá a ideia, meus irmãos, de desdenhar. Dá a ideia de depreciar a lei do Senhor. Lei aqui, o que seria? Alguns vão dizer que quer dizer princípios éticos e morais vindo de Deus para os homens. Outros vão dizer que lei aí é o Antigo Testamento, o Pentateuco e todos os outros livros históricos, né? O Antigo Testamento que eles tinham. Outros vão dizer
que é síntese e substância de todas as instruções e de todos os mandamentos que Deus deu ao povo como regra de vida. Eu acho que essa daqui ela é mais interessante. Quando eles escutam isso aqui do Senhor. Vocês desdenharam. Vocês não deram crédito à moralidade, os princípios morais que eu deixei para todos vocês. Quando ele está falando de lei aqui, entenda uma coleção, um conteúdo vasto. Por isso, eu acredito que o que ele está falando é isso aqui. A síntese, a substância de todas as instruções e de todos os mandamentos que Deus deu ao povo como regra de vida. Não pense aqui que lei é os 10 mandamentos. Na hora que eles escutam isso, eles... Poxa, se fosse isso, daria a ideia de que Deus é um Deus legalista, que quer que as pessoas vivam um legalismo, uma religiosidade. Não é isso que ele quer. E quando se entende lei como uma síntese, substância de todas as instruções, de todos os mandamentos, é a ideia de um relacionamento com Deus. Para os irmãos entenderem melhor essa questão, eu vou exemplificar as pessoas que vêm aqui à igreja, começam a assistir culto, e elas querem se tornar membros. Aí elas vão para a classe Novos Membros. E lá na classe Novos Membros, elas vão ouvir o quê? A confissão batista de 1689, compilada por Charles Spurgeon. Isso aí, comparando, seria a lei de Deus. Os princípios das principais doutrinas da qual nós aqui, Igreja Bíblica, acreditamos e vivemos. Então o Senhor está dizendo mais ou menos isso aqui, como se estivesse dizendo para nós: olhe, Igreja Monte Sião, eu vou castigar todos vocês, porque vocês não estão valorizando os meus ensinamentos, as doutrinas, os princípios. Ou seja, resumindo em uma palavra, quem estava aqui na quarta-feira vai entender. Vocês não estão vivendo a moralidade cristã. Vocês estão vivendo a imoralidade do mundo. Qual era a imoralidade do mundo aqui que o Senhor condenou? Avareza, crueldade, perseguição, tudo em prol de quê? De posição, de grana, de bens materiais. Isso vai ser aprofundado a partir do verso 3. Morando em casas boas, comendo comidas maravilhosas, esbanjando. Meus irmãos, diga que se isso não é a verdade atual. Não que a igreja aqui esteja vivendo isso. Eu dei um exemplo para que os irmãos consigam entender o peso disso aqui. Tem muitas igrejas que estão desdenhando das verdades bíblicas, da lei do Senhor, dos princípios éticos, morais, que a Bíblia chama para que os cristãos vivam. E olha aqui o que o Senhor diz. Isso é transgressão. Vocês rejeitam, desdenham, depreciam a minha instrução. Vocês, e aqui, pelo menos 3 percepções, prática da rejeição, o que é que causa? Eles rejeitam a lei, recusando-se a ensinar os mandamentos de Deus, a os ouvir e obedecer. Eles rejeitam a lei, perseguindo os profetas verdadeiros e correndo atrás dos profetas falsos. Por isso a continuação. Eles rejeitam a lei de Deus ao viverem na prática de pecados que a lei condena. Isso aqui que o Senhor está acusando a eles, muitos cristãos hoje estão fazendo. Estão rejeitando, estão desconsiderando a vontade de Deus. Por isso que a parte que nós vimos ali da oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é importantíssima para o cristão. Como é que eu faço a vontade de Deus aqui na terra, como é no céu? No céu não há desobediência. No céu, todos
consideram, não rejeitam a vontade de Deus. A lei de Deus é a vontade de Deus. Então o cálice da paciência de Deus se encheu. E o Senhor olha para o seu povo e diz isso aqui: eu vou castigar vocês porque vocês não estão dando o devido crédito à moral da qual eu quero que vocês vivam, a minha vontade. Vocês estão fazendo a vontade de vocês. Todas as vezes que nós vivermos a nossa vontade, nós estamos passivos dos castigos do Senhor, meus irmãos. E o texto aqui é muito claro. Eles vão sofrer, eles sofreram as consequências da mão de justiça. Justiça é juízo de Deus. Porque não consideraram a vontade de Deus. Olha que interessante. Ele continua e vai para o segundo motivo da transgressão. Uma segunda transgressão. Ele dá nome. E não guardaram os seus estatutos. Não guardaram quer dizer o quê? Se rejeitar é você desdenhar, é você depreciar. Não guardar é o quê? O que quer dizer não guardaram seus estatutos? É simples. É não observar. É não se conformar. Ele está sendo redundante? Não. Ele está sendo bem específico. Qual é a transgressão do seu povo? É como se eu estivesse dizendo: vocês estão achando porque vocês foram escolhidos por mim e vocês são o meu povo, que não tem limite para vocês? Que o meu braço de justiça não alcança vocês? Que eu não castigo vocês? Vocês deviam estar achando muito legal todas as profecias e os castigos que eu disse para aqueles que de fato são inimigos de vocês, perseguiram vocês, maltrataram vocês. Eles vão receber a dura justiça. Vocês também. Porque além de vocês não dar crédito, vocês de fato insistem conscientemente a não observar e a se conformar. Se conformar é ter a forma. O que é que dá forma ao crente na sua vida prática? É a obediência à vontade de Deus. Por isso, existe uma moralidade que no Novo Testamento vai chamar de obra, que Cristo preparou, Efésios capítulo 2, para que nós andássemos nela. Aqui, andar na lei, andar no estatuto. Se lei é os princípios, é os fundamentos de toda a vontade de Deus que se encontra no Pentateuco, no Antigo Testamento deles, e aí eu fiz a comparação com uma confissão daquele que deseja ser membro da igreja, aí ele entende todo o arcabouço teológico, a vontade de Deus nas principais doutrinas, que a gente não pode abrir mão. O que seriam os estatutos? Estatutos seria nada mais, nada menos do que regulamentos, regras práticas. O que é que o estatuto da igreja bíblica diz? Que o membro, ele precisa ter assiduidade, ele precisa estar nos cultos. Aí por que ele precisa estar nos cultos? Porque a palavra de Deus, que nós vemos ela abreviada, e alguns princípios na confissão diz que aquele que é cristão, ele precisa fazer parte do corpo, que é a igreja. Ele precisa ser a igreja visível. Aí o estatuto diz na prática, a regra, para que ele observe, para que ele se conforme. Eu preciso estar nos cultos. Eu preciso ser um ofertante. Eu preciso ser um dizimista. Eu preciso respeitar a liderança composta dessa igreja. Eu tenho que ser respeitoso. Está lá no estatuto. Aí, respeito, honrar a liderança, está onde? A confissão vai trazer a percepção. E a confissão é baseada em quê? Nas Escrituras. Então veja a diferença. Então, quando o Senhor está falando, vocês rejeitaram, ou seja, vocês não deram crédito a toda a minha inspiração de moralidade, todos os princípios éticos que eu tenho falado por muitos profetas, por muitos e muito tempo, vocês desvalorizá-lo. E tudo aquilo
que é colocado de forma prática, estatuto. Vocês abandonaram. Vocês rejeitaram, vocês não observaram. Vocês não se conformaram a isso. Estão entendendo, irmãos, aí? Estão entendendo? Veja que esses dois pecados aqui é totalmente diferente do que o Senhor vinha condenando por todas as nações que ele falou aqui. Os pecados condenados, repito, era em favor ou desfavor ao semelhante. O pecado aqui que o Senhor condena, que vai levar a esses pecados, nós vamos ver quando o Senhor for falar a Israel, que a Israel ele vai cometer pecado contra o próximo. Mas ele faz isso, por isso que Judá vem primeiro. Porque ele abandonou a moralidade de Deus. Ou seja, a lei de Deus, os estatutos. A lei de Deus, todos os mandamentos do Senhor, todos os princípios. O estatuto, a regra. Aí você pode enxergar o estatuto, os 10 mandamentos. Não roube, não mate, adore a Deus em primeiro lugar, não cobice. Ali é um estatuto. E esse estatuto vem da onde? Do mandamento maior, da lei de Deus maior, toda a revelação de Deus. Então o Senhor olha para esse povo e diz assim, olha, a minha paciência acabou, porque vocês vivem como se eu não existisse. Vocês menosprezam. Vocês desqualificam o meu governo. Vocês não querem viver debaixo do meu senhorio. Existe aqueles que defendem, como eu já falei aqui em outros sermões, que você, para de fato ter a vida eterna com o Senhor, você só precisa crer que Jesus Cristo é seu Salvador. Só isso. Senhor, não necessariamente. Mas eu discordo, não só eu, como muitos teólogos, pastores. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, no pacote vem Senhor. E o que é que um Senhor faz? Ele exige. O que é que um Senhor faz? Ele estipula uma forma de conduta. Eles aqui queriam o Deus Salvador, mas não queria o Deus Senhor. Mas por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Pelo que Deus está dizendo. Rejeitam e abandonam, não guardam os estatutos do Senhor. É como se estivesse dizendo, não faço questão de ser ou de ter a sua liderança sobre mim. Eu quero ser liderado por esse rei aqui. Não foi esse um dos grandes pecados do povo de Deus? Até então, Deus vinha dirigindo o seu povo, era a teocracia, mas chega uma hora que o povo disse, exatamente isso aqui, ó. Rejeitaram e abandonaram. Não, nós queremos um Deus como as nações têm, queremos um rei como as nações têm, queremos um governo real. Queremos um. Aí veio quem? Saul. Aí você conhece a história. Isso está no DNA da queda. Nós somos tendenciosos a sempre querer um governo que não seja o do Senhor. E no caso aqui, do povo que Deus escolheu, eles não desprezaram Deus como um todo. Se você estava comigo aqui em Oséias, você percebia que eles continuavam cultuando e adorando ao Senhor. Se você lê o profeta Isaías, vai lá dizer que eles continuavam adorando ao Senhor. O problema é que eles faziam isso sem considerar o senhorio. Aí vem o terceiro pecado deles, a idolatria. Se o primeiro é rejeitar, o segundo é abandonar ou não guardar, o terceiro é a idolatria. A idolatria que quando você lê na versão que diz, antes as suas próprias mentiras os enganaram e após ela dar aos seus pais, vocês percebem que eram deuses que eles criavam para si. Inventavam mentiras
da qual eles reverenciavam. Lembra que nós vimos em Joel e em Oséias também, que o povo se reunia para adorar a Deus, mas eles mudaram completamente a liturgia do culto. E quando eles faziam isso, eles estavam cometendo esses dois pecados aqui, rejeitando e não guardando a lei e os estatutos do Senhor. E começaram a trazer invenções, influenciado por quem? Pelos pagãos. Meus irmãos, olha a sua volta, o tempo que nós estamos vivendo. O que é que a gente vê em muitas igrejas que se dizem cristãs? Igrejas que você olha para o culto, parece que você está naquelas, como é que chama? Casas de show de humor, contando piada. Outra hora, parece que você está naqueles centros de conversões, onde está lá um palestrante trazendo palavras motivacionais. Mentiras que as pessoas inventam e criam e passam a idolatrar a viver. Muitos cristãos estão vendo isso. Por que eles estão vivendo isso? Porque rejeitaram e não guardaram os mandamentos do Senhor. Por isso que a versão mais atual, Nova Almeida atualizada, ela traduz isso dessa forma. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Calvino, ele comentando esse texto, ele diz assim, todos devem recear isto como a coisa mais monstruosa, dado que não podemos desdenhar, depreciar a lei divina, sem insultar a majestade dele, de Deus. Sem embargo, o Espírito Santo declara aqui que a repudiarmos e rejeitarmos, se não seguirmos inteiramente o que a lei de Deus ordena, continuando dentro dos limites por ela prescrito, vamos viver uma mentira. Meus irmãos, o que ele diz aqui é uma verdade. Quando se rejeita a lei de Deus, quando se abandona os estatutos de Deus, a tendência é adentrar aquilo que alguns comentaristas dizem de uma teologia errada. Há mentiras. Um comentarista diz o seguinte acerca dessa vivência de mentiras. Pode significar os ensinos dos profetas falsos e aceitos avidamente, porque esses falsos mensageiros desculparam ou justificaram astuciosamente as transgressões e a idolatria do povo. Veja esse exemplo que eu vou dar aqui, se não é exatamente isso aqui que está acontecendo nos nossos dias. O indivíduo, ele assume que pecou em pornografia. Aí ele está em uma igreja onde rejeitaram a palavra de Deus, abandonaram os estatutos de Deus, estão vivendo as suas mentiras. Aí esse indivíduo chega lá, confessa que caiu nesse pecado. Aí qual é a teologia que ele aprende? É o seguinte, está aqui esse azeite aqui, esse óleo aqui. Qual é o computador que você fica vendo essa esculhambação aí? Eu assisto lá em casa e no Lan House, é o novo? No Lan House. Então pronto. Você pega esse óleo aqui, você vai lá, seu computador, e derrame sobre as teclas. Depois você vai lá na Lan House e faz a mesma coisa. Isso é o diabo. Isso é o diabo. O diabo é ele. Não é o teclado do computador. Tem muita gente que acha que é isso. Se esse pastor, se esse profeta não tivesse rejeitado a lei de Deus, o estatuto de Deus, o que é que ele ia dizer para esse cara?
Meu irmão, a Bíblia diz, olha, você tem que fugir das tentações. Você. Ele não vai falar de computador, nada disso. Você tem as tentações. A Bíblia diz, Colossenses, que tudo que é honesto, tudo que é puro, nisto pensais. Pensais nas coisas do alto. Nas coisas... Você está muito... Você está lendo a Bíblia? Você está vindo aos cultos? Você está meditando nas pregações? Essa deveria ser a palavra. Mas não. O pecador se torna vítima e o culpado é o diabo e o computador. Isso porque tem a teologia errada. A rejeição da lei de Deus não acontece num vácuo, nem fica sem graves consequências. Normalmente isso é resultado de um engano religioso. E aí você aplique isso. Centenas e milhares de pessoas agora estão dentro de templos achando que estão adorando a Deus, como eles achavam que estavam adorando a Deus. E quando eles cultuavam a Deus, por incrível que pareça, tá, irmãos? Nós vimos isso em Oséias. Eles se reuniam e tinham relações sexuais incestuosas, homossexuais, com animais, bestialismo, achando que isso agradava a Deus. Uma forte influência dos adoradores de Baal, os pagãos. Acredite, eles traziam isso para dentro da igreja, ou melhor dizendo, para dentro do templo. E não é isso que a gente vê não hoje. Você olha para certas igrejas, parece um centro de promiscuidade, a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de gesticular, tudo pervertido. Por quê? As pessoas vivem nas suas mentiras, dando ouvido a falsos profetas, a falsos pastores, porque alimentam as suas mentiras. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele deixa bem claro, Timóteo, fica ligado. Nos últimos tempos, muitos vão apostatar. Por que apostam? Por que eles vão apostatar? Porque rejeitam a lei de Deus, porque não guardam os estatutos. E aí, quando fazem isso, começam a produzir mentiras para vivê-las. Começam a reproduzir essas mentiras. Lembra que eu disse uma vez aqui, quando eu era de uma igreja doidona aí, que ia para os eventos, congressos, e aí chegava no estacionamento, cheio de carro lá, aí o meu líder, o pastor, dizia, bota a mão e toma posse, declara. E eu, abestado, ia lá e botava a mão no carro, um carro alheio. Senhor, eu decreto, olha, eu decreto que eu terei um carro igual a esse. Vocês estão rindo, mas muitos de vocês fizeram isso, até pior, viu? Que teologia sem futuro é essa? Que a gente só serve a Deus por coisas materiais. Quem estava aqui ontem, Jó, pense no homem. Eu até comentei com a minha esposa. Duas coisas cruciais na vida de Jó. Capítulo 42. Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Quando foi que Deus começou a dar tudo dobrado para ele? Quando foi? Lê lá. Quando ele começou a orar, intercedendo. Por dois que o Senhor queria fulminar. Quando depois que ele orou, aí o texto diz que o Senhor multiplicou. No meio da dor, da dificuldade. O homem, na história da humanidade, que teve o velório mais triste. Enterrar a família todinha no mesmo dia. Enterrar muitos funcionários deles no mesmo dia. Perder tudo. Era no mesmo dia mesmo. É só olhar lá. Mesmo dia. Perder tudo, perder a saúde, perder tudo. Aí o cara lá, muitos anos atrás, não tinha a escritura como nós temos hoje. Um homem que perdeu tudo. Por que ele disse o que ele disse? Antes eu conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei que nenhum dos teus planos são frustrados. Eu sei que o meu Redentor vive. Que no final ele, o homem já falava de ressuscitar se ele morresse, ó. Por quê?
Por que ele foi assim, Jó? Porque ele não rejeitou a lei de Deus, a pouca lei que ele tinha. Ele não rejeitou os estatutos de Deus. Ele cumpria na prática. Ele era um homem temente a Deus, como o texto diz lá. Não era o caso deles aqui. Quando se rejeita, meus irmãos, escute bem, quando se rejeita a lei de Deus, quando se rejeita o estatuto de Deus, não tem outra coisa a fazer, meus irmãos, a não ser se rebelar contra ele, a não ser viver uma mentira. Por isso que salvação é por graça. Porque se não fosse, muitos de nós já tínhamos perdido a salvação que nos foi dada. Mas por que a gente não perde? Porque aquele que o Senhor escolheu, ele nunca perde a salvação. Por mais que ele faça as coisas como aqui nós já vimos. Coisas que o ímpio não fez. É porque o Senhor é misericordioso em aplicar o seu castigo para chamar a atenção para o arrependimento. Por isso, meus irmãos, que quando nós vemos palavras assim tão duras, olha, encheu, eu vou descer com vocês com fogo. Eu vou castigar vocês, porque vocês rejeitaram, vocês abandonaram e vocês viveram mentiras e produziram mentiras, ensinaram mentiras, deturparam aquilo que alegra meu coração, que é sacrifício, culto, o culto a Deus. Por isso que a gente se reúne para cultuar a Deus. Quando você vai procurar uma regulamentação para culto bíblico, o que a gente vai encontrar na Bíblia? Atos 2, que diz o quê? E perseveravam na comunhão, no partir do pão, na doutrina, nas orações. É o que está escrito lá. Efésios, enchei-vos de cânticos espirituais, enchei-vos do Espírito Santo, com cânticos, isso, aquilo outro. Em momento algum, o Senhor colocou algum princípio fora desses. É o que a gente vê hoje em muitas igrejas. Culto de libertação, culto da vitória, culto da prosperidade. Não é isso não que a gente vê aí nas igrejas? Culto da prosperidade. Venha, participe dessa corrente. Não quebre. Dê uma oferta para surpreender Deus. Que coisa ridícula, meus irmãos. Ninguém surpreende Deus. O que você está pensando agora, o que você vai pensar, que você nem sabe o que vai pensar, Deus já sabe. Por que isso acontece? Pessoas que rejeitaram a lei de Deus. Pessoas que abandonaram os estatutos de Deus. E começam a trazer essas coisas para dentro da igreja. A fim de segurar as pessoas. Se foi Deus que salvou você, quem vai segurar você é Ele. Porque Ele disse isso na oração dele, de João, capítulo 17. Senhor, eu oro para que tu não os tire do mundo, mas tu os guarde. Aquele que tu me deu, Senhor, nenhum eu vou lançar fora. Quem são esses que ele não vai lançar fora? São aqueles que não rejeitam. São aqueles que não abandonam a sua lei e a sua palavra. São aqueles que não vivem segundo as suas invenções, segundo os deuses que ele inventa. A gente ora muito errado, porque a gente rejeita a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz, seja feita a tua vontade, é a vontade dele, não é a nossa. A gente ora para mudar a vontade de Deus? Não, irmãos. A gente ora para conhecer a vontade de Deus. Ninguém muda a vontade de Deus. Ninguém muda. Deus sabe o que é melhor para nós. É impossível a gente pensar melhor do que Ele. Porque Ele já disse isso. Os meus caminhos são mais elevados, os meus pensamentos são mais elevados. Aí Paulo grita lá em Romanos 11, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é alguém para dar alguma coisa a Ele, para pedir alguma coisa a Ele? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Ele eternamente. Esse povo parou de fazer isso. E ele parou de fazer isso e Deus prova por que eles pararam. Porque rejeitaram, porque não guardaram e porque viviam mentiras, buscando deuses. É o que muitas igrejas estão fazendo hoje. Buscando um Jesus que nunca foi o Jesus da Bíblia. Buscando um Deus que nunca foi um Deus da Bíblia. Nunca foi. Aí o Senhor diz, verso 5. Por isso,
Entendeu, irmãos? Por isso que eu vou castigar vocês. Porque vocês vivem mentira, e vivem a mentira, ensinam a mentira, porque abandonaram meus estatutos. Rejeitaram os meus mandamentos, as minhas leis, os meus preceitos, aquilo que o salmista lá, Salmo 119, vai repetindo. Ama a tua lei, ama os teus preceitos, ama os teus decretos, ama a tua vontade. E quando a gente deixa de fazer isso, aí vira essa esculhambação que a gente está vendo em muita igreja aí. Igreja pintada de preto. Igreja que homem se veste de um jeito, mulher se veste de outro. Entra por legalismo. Enquanto eu sou da linha daqueles que tem como representação o grande reformador Calvino, de que eu vou fazer o que a Bíblia manda fazer. E não como aqueles que seguem Lutero. Não, se a Bíblia não proíbe, eu vou fazer. Isso é perigoso. Você pode acabar caindo nesses pecados aqui, de rejeitar, de abandonar, de não guardar a lei de Deus e viver as suas mentiras. Pela perspectiva de Lutero, onde é que a Bíblia proíbe pintar de preto? Não proíbe, então eu vou pintar de preto. Onde é que tem dizendo que na Bíblia não se pode colocar luz piscando dentro da igreja? Onde é que tem dizendo na Bíblia que é proibido pregar com a luz que está sobre os irmãos apagada e só uma luz em cima da cabeça do pastor? Você não vai encontrar. Mas Calvino, e é onde eu me abraço com ele, vai dizer o seguinte: não vai encontrar. Mas onde é que manda? Onde é que manda? Eu vou por onde a Bíblia manda. Então a Bíblia manda a gente se reunir como igreja para perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A Bíblia não manda a gente fazer culto de prosperidade. A Bíblia não manda a gente fazer culto de libertação. Trazer as pessoas para a igreja para ser liberto pelo demônio. A Bíblia não manda isso. O demônio aparecer, a gente ora. Mas a Bíblia não manda a gente fazer um culto específico para isso. Você pode ter certeza. As igrejas que fazem isso é porque abandonaram, rejeitaram a lei do Senhor. A gente vem ao culto para adorar o Senhor, para manifestar a nossa reverência a Ele. Por falta de reverência, por falta de respeito, por falta de zelo, esse povo pagou. Todos eles foram dispersos, perderam a sua nacionalidade, foram para o cativeiro babilônico. É o que o verso 5 diz. Por isso, porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. É a mesma percepção que você encontra para Tiro. Olha aí, Tiro, ó. Verso 10. Por isso, porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. Está vendo aí? Edom, verso 12. Por isso, porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bons-Ra. Está vendo aí? O mesmo castigo que Deus deu aos ímpios, Deus está dando aos seus escolhidos. E olha que interessante. Olha se isso aqui não faz sentido. E faz sentido mesmo. Ó. Se o meu pecado é um pecado de rebelião contra Deus, esse pecado de rebelião contra Deus é o pecado do ímpio. Ele se rebela contra Deus porque ele não conhece Deus. Ele não reconhece Deus como Senhor e Salvador. Por isso a palavra transgressão. Certo? A transgressão é a ideia de você ir além do limite. Você transgrediu, você passou do limite. O ímpio, ele sempre passa do limite, porque ele não reconhece Deus como colocando o limite. E aí, o escolhido também tem possibilidade de fazer isso? Tem. Por isso, meus irmãos, que o nosso pecado, ele se torna pior do que o do ímpio. Porque o ímpio faz sem ter consideração em reconhecer um Deus. E o povo de Deus faz, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Nós cantamos aqui, ó.
O último hino. Tudo entregarei. Tudo entregarei. O ímpio ele não pode cantar essa música. Porque ele só pensa nele. Um ímpio jamais pode cantar um hino desse tipo. Tudo entregarei. Não, eu quero é tudo para mim. Que os outros que se lasquem. Eu quero tudo para mim. Mas quando um crente age como um ímpio, o castigo não podia ser diferente. Vai ser o mesmo castigo do ímpio. Como foi que acabou Sodoma e Gomorra? Fogo. Tinha crente lá no meio. Tinha fiel lá no meio. Mas não foi suficiente. Acabou. Acabou com tudo lá. Puniu tudo. Meus irmãos, não é brincadeira. A igreja, às vezes, prega um triunfalismo que não é o real bíblico. A igreja, o cristão é triunfante? É. Mas olhando para a cruz. Não é olhando para você. Não é olhando para as suas coisas. Não é assim que o cristão é triunfante. O cristão é triunfante olhando para a cruz. A obra maior. É só você olhar para a história. Na história de Jesus, houve triunfo? Na perspectiva terrena? Houve triunfo, meus irmãos? O homem foi preso injustamente. Foi caluniado. Foi humilhado. Morreu de uma morte horrível. Na perspectiva humana, ímpia, ele foi um derrotado. Tanto que muitos não creram nele. Porque não pode ser o Salvador, olha aí. Mas na perspectiva bíblica, o Senhor foi mais que vencedor. Foi não? Olha para Paulo. Olha para Pedro. Vai ver as histórias de como esses homens morreram. Na perspectiva humana, não faz sentido nenhum. Mas na perspectiva bíblica, eles, diferente deles aqui, não rejeitaram a palavra de Deus. Não desonraram os estatutos do Senhor, não deixaram de cumprir. Foram fiéis. Por isso viveram a verdade e não a mentira. Por isso o juízo de Deus é tão duro aqui. Se você peca, se você vive como ímpio, você vai ser castigado como ímpio. Não tem para onde correr. E Deus castiga. Hebreus, capítulo 12, verso 6, vai dizer o seguinte. Quiser abrir lá? Hebreus, capítulo 12, verso 6. Olha aí o que é que diz, ó. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É por essa verdade aqui que eu digo, que por mais que o castigo aqui de Judá seja igual que foi para Tiro e Amon, por esse texto aqui e outros mais, mostra que nesse castigo, nesse fogo de juízo, há misericórdia de Deus. Por incrível que pareça, há misericórdia de Deus. Há amor de Deus. Porque Hebreus vai dizer que é para a disciplina que vocês, é o verso 7 do capítulo 12, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão, verso 8, sem correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Olha aí. Então a minha oração a sua é, Senhor, se eu estou rejeitando, se eu estou abandonando, não estou guardando os teus estatutos, o Senhor, eu quero a tua correção. Eu quero, por mais que doa, eu quero me corrigir para contigo. Em hipótese alguma, Deus. Não me deixe viver segundo a minha vontade. Que assim tu faz, é só ler Romanos. É a sentença para o inferno. Aqueles que querem viver
sem o senhorio de Cristo, sem obedecer os seus mandamentos, sem guardar os seus estatutos, meus irmãos, é tragédia, o fim é triste. Um comentarista diz o seguinte, estou indo para a conclusão aqui, irmãos. O pecado do povo de Deus é mais grave, mais hipócrita e mais danoso que o pecado dos ímpios. Aí ele vai explicar. É mais grave porque peca apesar de um maior conhecimento. É mais hipócrita porque o povo condena o pecado nos outros e não vê o seu próprio. É mais danoso porque quando o povo de Deus peca, provoca mais escândalo. Isso aqui faz lembrar Coríntios 5. Paulo tem notícia como é que está a igreja de Corinto, a qual ele começa dizendo que tem à disposição todos os dons, mas ele diz lá, estou sabendo que entre vocês tem um indivíduo que está praticando um pecado que nem fora, no mundo, isso é concebido. E olhe que a cidade de Corinto era uma cidade depravada. E Paulo diz um negócio desse. Está acontecendo coisa aí dentro da igreja que nem no mundo aqui fora acontece. O que é que ele faz, Paulo? Passe a mão na cabeça desse menino. Ele está precisando ser amado. Vai ler lá o que está escrito. É fogo, é juízo. Bota para fora. Entrega o corpo dele a Satanás, para que no final a alma dele seja salva. Se liga aí. Existe um juízo final, mas isso não quer dizer que Deus não já exerça juízo e justiça agora. Saia daqui hoje, entendendo que Amós está falando a nós. Não menospreze, não deprecie os mandamentos do Senhor. Não abandonem os estatutos do Senhor. Se você fizer isso, você vai viver sobre mentiras. Você vai ser um candidato suscetível aos enganos que nós temos hoje. E agora está fortíssimo, porque antigamente nós só tínhamos a televisão. Agora a internet, que está na palma da sua mão. Tem um monte de gente aí pregando um monte de coisa que vai em afronta a tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Não se esqueça, meus irmãos. Não se esqueça, é sempre bom lembrar. O pecado entrou no mundo por uma mentira. Mentira. Satanás pegou a lei de Deus, a vontade de Deus, as prescrições de Deus que Deus tinha dado para Adão e Eva e distorceu. Eva acreditou e caiu. Eva não foi possuída por demônio, nem Adão. Satanás não tocou na prosperidade, no jardim. Satanás não entrou no lar e fez Adão brigar com Eva. Não. Satanás pegou a lei de Deus e fez com que Eva rejeitasse e abandonasse, não guardasse. Mas o Senhor disse assim, não, mas não é bem assim, é assim. É assim que muitos cristãos estão sendo enganados. Chegam na igreja, ouvem uma palavra e a pessoa diz, assim diz o Senhor, e Deus nunca disse nada disso. Então, se você aprende uma teologia errada, um ensinamento errado, você vai viver errado. E ao viver errado, você está rejeitando a lei do Senhor, você não está guardando os seus estatutos e você está sendo um mentiroso e vivendo mentiras e reproduzindo mentiras. Deus vai agir com justiça. O mesmo braço de favor, de amor, de misericórdia, de graça, é o mesmo braço
de justiça e de juízo. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que nós possamos, de fato, ver a realeza de Deus muito clara sobre as nossas vidas. Que, de fato, possamos viver o que nós cantamos. Tudo entregarei. Independente das situações, das circunstâncias. Que eu e você não ouse a rejeitar, a não guardar os estatutos do Senhor. Isso é uma ofensa a Ele. Não é uma ofensa a priori ao meu próximo. Mas isso vai acontecer. Se eu não respeito Deus, se eu não considero Deus, ninguém abaixo dele eu vou considerar. Que tristeza, meus irmãos, é saber que muitos cristãos têm rejeitado e têm abandonado a vontade de Deus. Que a minha oração, a sua oração seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Convido você a meditar nesses textos. Aqui estamos quase encerrando a primeira parte das profecias no livro de Amós. Ainda vai ter com Israel. Agora leia, se você não conseguir ler o livro todo, peço que você leia do verso 6 até o 16 e veja a que ponto o povo de Deus chegou agora, especificamente, Reino do Norte, Israel. A que ponto eles chegaram por ter rejeitado, por ter abandonado a lei, os estatutos do Senhor. Leia, que o Espírito Santo fale ao seu coração e você venha preparado para domingo. Amém? Vamos orar. Logo após, meus irmãos, aguarda um minuto para os nossos anúncios. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo tempo que Tu tem nos dado. Muito obrigado por ter falado aos nossos corações mais uma vez essa noite. Possamos voltar para casa meditando, Senhor. Que haja temor em nossos corações. Que nós, ao ouvir tudo que foi falado aqui nessa noite, se de fato estamos rejeitando, não estamos guardando a Tua lei e os Teus estatutos, que a nossa oração seja: Senhor, perdoa-nos, nos faz nos agarrar à Tua vontade e que de fato nós possamos viver a Tua vontade aqui nesse tempo. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, que Teu Espírito Santo tenha confrontado os seus corações, tenha consolado, edificado. Em nome de Jesus, é que eu te rogo e te agradeço. Amém. Meus irmãos,